Salve galera, beleza? LF aqui do canal LF Resolve para resolver a provinha de 2025 da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, que foi aplicada agora dia 13 de outubro. Então vamos lá, vamos resolver as questões objetivas, que foram 5, e a questão discursiva, uma só. Vários assuntos interessantes foram abordados: radioatividade, cálculo de concentração de solução, lei dos gases, reações orgânicas, deslocamento de equilíbrio, pH, vários assuntos importantíssimos caíram nessa prova que pode ajudar quem vai fazer outras provas e também para quem fez a prova, a LF vai aqui ajudar a entender a resolução de cada uma dessas questões, beleza? Então vamos lá, vem com a LF, bora resolver! Então galera, vamos lá, vamos resolver a primeira questão, questão 31. Então, a prova de química da parte objetiva são 5 questões objetivas. A gente começa na 31, vai até a 35. E depois a questão 2 da prova discursiva é o assunto de química que foi abordado. E vamos ver daqui a pouco qual é esse assunto. Então, vamos lá. Na questão 31 é uma questão que trata de radioatividade. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. O radioisótopo bário 131, então ele já me deu o número de massa do bário, 131. Vamos anotar aqui. É empregado na composição de microesferas usadas no monitoramento de tubulações e instalações petrolíferas. Então isso é interessante porque o bário, juntamente com o sulfato, ele forma uma incrustação, que é o sulfato de bário, e isso aqui pode interromper o fluxo de petróleo na tubulação. Então o bário ele vem das rochas sedimentares e o sulfato vem da água de formação e também da água que é injetada para extrair o petróleo. Isso aqui é um assunto bem interessante. Então vamos lá, galera. Então ele diz assim, ó, esse bário ele tem uma atividade em megabecquerel, que é a unidade de medida de radioatividade, que começa no dia 0, 1000, e termina 52 dias depois numa atividade 50. Então ele vai caindo a atividade. E ele diz assim, a quantidade de nêutrons do bário e a meia-vida desse radioisótopo são, respectivamente... Bom, vamos lá. Para a gente calcular o número de nêutrons, a gente precisa dessa informação aqui, que é o número atômico. E essa informação a gente pode extrair na tabela periódica. Então, quando você vai na tabela periódica, você encontra o número atômico do bário, 56. Essa informação aqui, o número de massa, isso aqui é específico para átomo. Na tabela periódica, o que a gente tem é massa atômica, que é diferente. Então, quando a gente quer calcular o número de nêutrons de um átomo, é preciso da informação do número de massa. Não posso extrair lá na tabela, porque a tabela é a representação dos isótopos dos átomos, que vão ser os elementos químicos. Mas, enfim, vamos lá. Como é que a gente calcula isso? O número de massa é a soma do número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número atômico. Então, vai ser 131 menos 56. Então, o número de nêutrons vai dar 75. Então já elimino a letra D. E na letra E, que ele disse que o número de nêutrons era um número atômico. Muito cuidado. Então vamos lá. Agora como é que a gente vai responder o tempo de meia-vida? Galera, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioativa desse radioisótopo caia à metade. Então a gente tem que ver aqui na tabela periódica um momento no qual essa atividade aqui, ela cai à metade. A gente não encontra isso, ó, 800 não é metade de 1000, 650 não é metade de 800. E aí a gente tem que entender o seguinte, que a matemática vai ajudar a gente. De que forma? Quando eu olho aqui os valores, eu sempre vou priorizar os que terminam com 0, para ficar mais fácil a minha conta. Então, quando eu olho 850, esses números, será que eu dividindo 800 várias vezes a metade, eu chego até 50? Se isso acontecer, é excelente para a gente. E quando a gente percebe isso, o 50 é um divisor de 800. Quando eu divido 800 por 50, dá 16. Olha a matemática ajudando a gente. Conceito básico de matemática. Então, se eu dividir, e o 16 é divisível por 2, isso é importantíssimo. Então, 800 vai para 400, que vai para 200, que chega a 100, opa, chegou a 50. Então, toda vez que a atividade radioativa cai à metade, passou um tempo de meia-vida. Agora, o que eu vou fazer? Qual foi o tempo que levou para a atividade radioativa cair de 800 até 50? Ó, lembrando que aqui começa no dia 4. E aqui o dia final é 52. Então, na verdade, é a diferença entre esses 2 dias.
Então foram 48 dias. Agora é só você ver quantas vezes esse valor caiu à metade. Ó. 1 meia-vida, 2 meia-vidas, 3, 4. Então foram 4 vezes o decaimento. Então o que eu vou fazer? O tempo de meia-vida vai ser o tempo total dividido pela quantidade de meia-vidas que a gente tem aqui, que vai ser 4. Então 48 dividido por 4 me dará 12 dias. Então, a nossa resposta aqui é a letra A, 75 e 12 dias. Uma questão muito legal que aplicou o conceito de meia-vida, beleza? E o cálculo de número de nêutrons. Agora vamos para a questão 32, que fala de funções inorgânicas e química descritiva. Os compostos do elemento vanádio têm atividade biológica e são empregados no estudo de proteínas fosfatadas. A preparação do vanadato de sódio, que é esse camarada aqui, pode ser feita a partir da reação do seu óxido, o óxido de vanádio, vanádio 3, tá? O óxido de vanádio 3, e o hidróxido de sódio, representado na reação. Então vamos lá, comparando-se o ânion vanadato. O ânion vanadato é esse camarada aqui, ó. Ânion vanadato é esse camarada aqui, ó. Vanadato, opa, aqui é o 4, 3 menos. Esse é o ânion vanadato, tá aqui, que é o vanadato de sódio. E ele quer comparar o fosfato. O fosfato é PO4, 3 menos. Então você tem o vanádio, que é um metal, e o fósforo, que é um ametal. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Ele diz assim, comparando-se o ânion vanadato e o ânion fosfato, ó, ambos contêm um elemento metálico, ambos contêm um elemento metálico, apenas um deles é um elemento metálico, apenas um deles é um elemento metálico, ambos contêm um elemento metálico, já vimos que só o vanádio é um metal. Então a gente pode eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Vamos ficar apenas com a letra C e com a letra D. Então ele diz assim, ó, nas condições da reação, representada, o óxido de vanádio é classificado como óxido quê? Se ele está reagindo com uma base, um hidróxido, né? Então ele está reagindo com o hidróxido, ele tem um comportamento contrário ao hidróxido, ou seja, ele vai ter um comportamento ácido. Então, nessa condição, ele está reagindo como um ácido. Então, letra D de jeans. Vamos para a próxima questão. A próxima questão envolve lei de gases. Ele é o gás natural GNV, que é basicamente metano, tá, gente? Combustível automotivo disponibilizado por postos de abastecimento credenciados. Os veículos automotores originalmente fabricados para funcionarem apenas com combustível líquido são adaptados por um kit que permite funcionamento também com o GNV. Uma das partes desse kit é o reservatório do gás, feito de material metálico não expansível, sendo normalmente instalado no compartimento traseiro do veículo. A figura ilustra o reservatório instalado. Então, qual é a característica desse reservatório? O volume dele é o quê? Constante. Ele falou isso aqui para mim. Um linguajar, usando que ele colocou um linguajar diferente, ó, metálico não expansivo, ou seja, o volume não altera. Isso é importante para a gente. Vamos para outra folhinha. Um reservatório de GNV com massa de gás M1. Então eu vou botar aqui, ó, início, tá? Então a condição inicial, a massa do gás, ele chamou de M1. Vou botar aqui, ó, massa do gás M1. E a pressão inicial, ele chamou de P1. Bom, reabastecido com esse gás e tem temperatura constante. Opa, mais uma informação. Ó, o volume é constante, ó, CTE, e a pressão também, a temperatura também é constante. Show de bola. Então vamos lá. Agora ele vai condicionar a condição final. Vamos ver o que ele faz aqui no final. No final ele coloca uma massa de gás que ele vai chamar de M2. Então ele reabasteceu. E aí o que aconteceu? Tem uma outra pressão que ele chamou de P2. Então aqui é P1 e P2. Aí ele pede a relação entre M1 e M2. O que a gente vai usar? Por você nunca rezei tanto. Beleza? Ó, o que nós temos de constante aqui? O que não vai mudar antes e depois do abastecimento? É o VT. Então eu jogo a temperatura para cá e a pressão eu jogo lá para o outro lado. Vai ficar NR sobre P. E aí eu vou usar as duas situações. A situação 1, eu vou ter o VT para ela, que vai ser N1, que é o número de mols do gás, R, que é a constante universal dos gases, P1,
E vou ter isso aqui para a situação 2. VT igual a número de mols do gás na situação 2 sobre a pressão 2. O que não muda? É o VT. Então a gente vai igualar os dois VTs aqui e vamos ter que N1R sobre P1 é igual a N2R sobre P2. R é igual para os dois. Agora vamos lembrar que o número de mols de uma substância, né, é a massa dela sobre sua respectiva massa molar. Então eu vou substituir M1 por massa molar de M1, P1 é igual a M2 sobre massa molar 2, P2. Porém, o gás é o mesmo, não muda. Então a sua massa molar continua sendo a mesma. Então massa molar vai embora. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar M2. Então M2 vai ser igual a M1, P2 sobre P1. Quem é P2? Ele me deu 160. Quem é P1? 40. Dividindo 160 por 40 dá 4. Logo, M2 vai ser igual a 4 vezes M1. Isso nós encontramos na letra B. Então, uma questãozinha legal de gases, aplicação de fórmula e interpretação do texto lá no início. Volume constante, e aqui ele diz que a temperatura também é constante. Vamos para a próxima questão, a questão 34. A questão 34 envolve cálculo de concentração de soluções. Então ele diz assim, muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado whey protein, comercializado na forma em pó, para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contenha uma colher medidora que apresenta as seguintes instruções. No preparo da bebida são usadas 3 medidas. Então, 3 medidas e cada colher... E a colher tem 7,5, ela comporta 7,5 gramas de whey protein. E ele pede a concentração grama por litro no final. Ele te deu o volume, ó. O volume final ele deu. Então, o volume final é igual a 250 mililitros. Isso equivale a 0,25 do litro, porque a gente vai calcular a concentração grama por litro. 3 vezes 7,5 vai dar 22,5 do grama. Então, a concentração que a gente costuma chamar de C, concentração comum ou grama por litro, é a massa do soluto pelo volume da solução em litros. Então, vamos pegar os 22,5 gramas do whey protein, dividir por 0,25. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicarmos por 4. Dividir por 0,25 é multiplicar por 4. E multiplicar 22,5 por 4 vai dar 90 gramas por litro. Porque 22,5 vezes 2, 45. Vezes 2 de novo, 90. Matemática ajudando a gente. Então vamos marcar a letra E. Vamos para a última questão objetiva, galera. O eugenol, esse cara cai muito em prova, tá? É uma substância extraída de certas plantas e apresenta um aroma característico de especiaria conhecido como cravo da Índia. O aroma do eugenol em solução pode desaparecer, pois, dependendo do pH da solução, a molécula do eugenol transforma-se em uma espécie iônica, que é essa aqui, ó, que não apresenta aroma. Essa transformação é representada pelo equilíbrio da equação. Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele pede. Primeiro, ele pede a fórmula molecular do eugenol e a faixa de pH que a solução exibirá aroma intenso. Então vamos lembrar aqui, ó, pH. pH é menos log da concentração de H+. Então o que nós temos aqui? Se a gente tiver um meio ácido, a concentração de H+, ela é alta. Logo, o pH é pequeno. E aí nós temos uma concentração de OH- baixa. Então a gente tem aqui a concentração de OH- baixa. Se a gente tiver um meio básico, para ter um meio básico, nós temos um pH alto, que é acima de 7. Tá? Esse alto ou baixo é relativo e a nossa relatividade é 7. Tá? Esse aqui vai ser abaixo de 7. A gente vai ter uma concentração de OH- elevada e uma concentração de H+ baixa. Então essas são as condições do meio para ser ácido ou básico em relação ao pH, beleza? Tudo bem. Então vamos lá, vamos raciocinar aqui. Primeiro, vamos calcular, vamos chegar à fórmula molecular para ver se a gente consegue já eliminar algumas opções. Então olha só, aqui tem 1 carbono, 2, 3. Aqui tem um ciclo de 6, que é um ciclo de anel aromático. Então 9 com mais um aqui, C10. Agora vamos com muito cuidado contar os hidrogênios. Aqui tem um hidrogênio, mais um, 3.
Com esses 3 aqui, 6. Lembrando que o carbono é tetravalente, então a gente tem que ser sempre que manter a tetravalência do carbono colocando o quê? Os hidrogênios, porque eles não estão aparecendo na fórmula. Então nós já temos aqui 6, 7, 8, aqui mais um, 9, com mais um aqui, 10, 11. Beleza? Então a gente já tem aqui 11 carbono, 11 hidrogênios. Com mais esse hidrogênio aqui, 12. C10H12. E quantos oxigênios nós temos? 2. Então, C10H12 e O2. C10H12 e O2 tem na letra A, letra B está fora, ó, letra C tem, letra D está fora e letra E também está fora. Então, agora o que vai mudar para a gente? O pH. Esse pH aqui, ó, tem dúvida, olha só, galera, tem dúvida do sinal maior ou menor? Ó, faz um tracinho aqui, virou um 4, esse é o sinal de menor. Virou um 7, esse é o sinal de maior. Macetinho que eu ensino para todo mundo, até para minha filha de 10 anos já sabe esse macete, beleza? Então vamos lá. Se esse valor aqui está maior que 7 significa o quê? Que o pH está o quê? Ó, maior que 7. Aqui significa que o meio está básico, beleza? E menor que 7, aqui ó, menor que 7 significa que o meio está ácido, beleza? Então agora a gente tem que ver qual é a condição que vai ser a melhor para o equilíbrio estar deslocado para qual sentido? O aroma de cravo. Então eu tenho que deslocar o equilíbrio para esse sentido aqui. E quem vai ser a espécie que eu vou fazer a referência? O OH-. Então se a gente colocar mais OH-, toda vez que a gente adiciona um reagente, o equilíbrio desloca para produto. Se eu retiro esse reagente, o equilíbrio desloca para reagente, para repor esse produto. Consequentemente, vai aumentar a concentração do produto, não, do reagente. Então, ele vai deslocar para reagente. E se eu diminuir a concentração dele, desloca aqui para reagente e vai aumentar a concentração desse reagente. Então, de novo, para não ter confusão, se eu aumento a concentração de reagente, desloca para produto. Se eu diminuo a concentração de reagente, desloca para mais reagente. E, em consequência, vai aumentar o aroma de cravo. Então, se eu tenho um pH maior que 7, eu vou ter o meio básico. Aí eu vou aumentar a concentração de OH-. Logo, eu vou deslocar o equilíbrio para a forma iônica. Então, vou ficar sem aroma. Beleza? E com um pH menor que 7, a gente vai ter o meio ácido, vai consumir o OH- para formar água, e aí a gente vai ter o deslocamento para o reagente. E aí a gente vai ter o aroma pronunciado. Beleza? Então, nós vamos marcar a letra C. Aqui, meio ácido. E a fórmula molecular que nós encontramos anteriormente. A questão discursiva, a questão 2 da prova, que é a parte discursiva. Em um experimento de laboratório foram realizadas reações químicas tendo como composto de partida o alceno. Então essa questão envolve reações químicas e propriedades físicas dos compostos. Então ele diz assim, o composto 1, ele sofreu lá um processo de oxidação, ele é um alceno, composto 1 não, esse composto aqui, perdão, ele sofreu oxidação enética e gerou o composto 1. E o composto 1 ele deu os dados de ponto de fusão e ponto de ebulição. E ele diz que esse composto 1 sofreu redução. Ó, a redução desse composto 1 forma um álcool secundário. Bom, se a redução dele forma um álcool secundário, daqui para cá ocorreu uma oxidação. Isso vai ajudar a gente a identificar o composto 1 sem fazer aqui, ó, essa reação. Dá para identificar já a função. Então, quando eu tenho um álcool secundário e ele sofre oxidação, o álcool secundário gera o quê? Por oxidação, ele gera uma cetona. Então a gente já sabe que esse composto 1 aqui vai ser uma cetona, beleza? Então ele diz assim, apresenta o estado físico do composto 1 a 25 graus em atm e qual a função orgânica pertence ao grupo funcional do composto 2. O composto 2 tem esse grupo funcional aqui, ó. Esse grupo funcional aqui é o grupo funcional carboxila. Então a carboxila é a união da carbonila com uma hidroxila, gerando a carboxila. E a função disso é um ácido carboxílico. Vamos responder lá já já. Então vamos lá, vamos aqui para o item A. Ó. Apresenta o estado físico e a qual função orgânica pertence o grupo funcional do composto 2. O grupo 2, ó, o grupo funcional é ácido carboxílico. Então, aqui a gente tem a carboxila, lembrando que eu falei que a carboxila é a união da carbonila com a hidroxila.
Beleza? Agora, qual é o estado físico dele? Bom, como ele está pedindo o estado físico a 25 graus e deu o ponto de fusão e o ponto de ebulição em Kelvin, eu vou passar esse valor para Kelvin. Então, eu vou somar 273 com 25, vai dar 298 Kelvin. Então, quando eu olho lá o ponto de fusão, ó, o ponto de fusão é 178. Então, ponto de fusão, 178. E o ponto de ebulição é 329, ó, tá aqui, ó, 329. Logo, a temperatura de 25 graus, ou seja, 298 Kelvin, está entre o ponto de fusão, ou seja, para baixo do ponto de fusão ele seria sólido, acima do ponto de ebulição ele estaria no estado gasoso, e como a temperatura está entre os dois estados, ele vai estar no estado líquido. Beleza? Então agora vamos para a letra B. Na letra B ele pede, forneça a fórmula estrutural do composto 1. Então vamos lembrar que no processo de oxidação enérgica há uma quebra da ligação dupla, ou seja, a sigma e a pi quebram. Então restando para a cadeia, eu vou botar aqui para vocês, ó, resta isso aqui, esse pedacinho aqui, ó, tá? Deixa eu botar aqui direitinho para vocês, ó. Resta esse pedacinho aqui. Isso aqui é um hidrogênio, né? Tem um hidrogênio aqui, então vou colocar um hidrogênio aqui. E esse pedacinho aqui, ó, no qual tem um carbono aqui, um CH3 aqui e o outro CH3. Com o que a gente completa? A gente completa com oxigênio nas duplas, ó, ó e ó. Porém, esse carbono aqui ele pode ser ainda oxidado, porque ele tem um hidrogênio, ó. Então, para oxidar esse carbono, com esse hidrogênio, eu vou fazer a ligação do oxigênio para virar um OH, e aqui gerou o composto 2, ó, tá aqui. Esse aqui é o composto 2. E esse aqui é o composto 1, batendo justamente com o que a gente viu, que é uma cetona. Beleza? E aí ele pede para você escrever a fórmula molecular do composto orgânico resultante da reação entre o composto 2 e o composto 3. Composto 2 é um ácido carboxílico. Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Vamos escrever a fórmula dele assim, ó, para facilitar a gente, ó. Vou escrever a fórmula dele desta forma aqui. Ó. E agora vamos colocar o álcool que vai reagir com ele. Então, reação de álcool e ácido carboxílico é a reação de esterificação. Então, vamos montar aqui a reação de esterificação, ela ocorre em equilíbrio. O álcool vai atacar, pelo oxigênio, vai atacar a carbonila e vai liberar uma água. Então, vai formar esse camarada aqui, ó, esse éster aqui, ó. Ó, o O vai ser a parte do álcool, ó, CH3, mais uma molequinha de água aqui, ó, contendo a OH do ácido carboxílico e o H do álcool. HOH é a molécula de água. Beleza? Então essa reação é uma reação de esterificação. Então formou um éster aqui, ó. Ele pede a fórmula molecular do composto orgânico resultante dessa reação. Então vamos agora passar para a fórmula molecular. Como é que a gente passa para a fórmula molecular? Vamos contar a quantidade de carbonos. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai ser um C5. H3 com mais 3, H9. E O2. Então nós temos aqui a fórmula molecular deste éster. Conferindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3 hidrogênios com 3, 6 mais 3, 9 e 2 oxigênios aqui nesta composição. Então achamos a fórmula molecular do composto resultante. A fórmula estrutural do composto 1 está aqui, a fórmula estrutural dele. Então se você quiser melhorar, você pode colocar ele assim, ó. Carbono. Beleza? Ou você pode também deixar apenas em linhas e pontos. Beleza? Então, dê preferência a essa estrutura aqui. Show de bola, galera? Então tá aí, resolvemos as 5 questões objetivas e a questão discursiva da prova da Faculdade Israelita de Ciência da Saúde, Albert Einstein. Beleza? Acompanhe a LF para mais outras resoluções. Vem comigo, vamos resolver.